Muito bem, senhores, então vamos lá. Vamos para a tela e pau na máquina. Pessoal, então, um dos melhores indicadores para a gente estar utilizando agora neste momento de alta infinita, que na verdade não é infinita, né? É uma alta finita, só que tende a corrigir a uns 80%. Quer dizer, o do Bitcoin é alta infinita, só que ele corrige às vezes 80% para continuar subindo, né? Nós temos aqui um dos melhores indicadores de ciclo para a gente tentar identificar topos e fundos, né? Ou próximo de realizações, é o Net Realized Profit Loss, que é a gente vê o lucro não realizado e também o lucro, a perda não realizada, né? Então a gente tem uma relação entre as duas quando nós temos muito lucro, quando tem muitas pessoas no mercado com muito lucro que elas não estão realizando, que é o caso, que é o meu caso, que é o caso de muita gente que está no lucro, assumindo essa alta. Nós temos esse período aí que a gente tem uma grande quantidade de pessoas com os bolsos cheios, como é a situação atual. E recentemente a gente entrou então nessa zona laranja, tá, que é um risco maior, onde a gente assume um risco maior de pegar um retorno interessante. Claro que a gente não pode levar em consideração isso aqui apenas para realizar, né, porque isso aqui é um excelente indicador para você aprender a realizar aos poucos, né, então quando nós estamos na linha laranja, nós estamos numa fase do mercado em que é considerado interessante começar uma certa realização, porque é a fase da esperança e do medo, depois otimismo e ansiedade, e depois, aliás, euforia, tá? E a fase que nós estamos é crença e delírio, tá? Denial, belief and denial, tá? Então, nessa fase que nós estamos vendo agora no gráfico do Bitcoin, nós estamos bem entrando na fase, então, da crença e delírio, tá? E a fase da euforia ainda não chegou. Então, a grande questão é, a gente vai ter a fase da euforia já agora, ou ela vai ficar para mais tarde, na metade de 2024 ou 2025, né? Então, essa questão é importante vocês entenderem que, do mesmo jeito que dá para se usar o DCA para ir comprando aos poucos ativos bastante descontados, também dá para fazer o DCA da realização fracionada de lucro. Porém, na minha opinião, vou passar essa visão para vocês, graficamente falando, enquanto o Bitcoin fizer topos e fundos ascendentes e não perder as mínimas dos dias anteriores, não tem por que ficar de fora da tendência de alta, até porque tem margem para subir mais. Então sempre tem margem para subir mais até o nível da euforia. Quando chegam no nível da euforia, é aquele nível em que as pessoas começam a entrar numa demanda de varejo muito grande, que é aquele varejão da galera que não está acostumada a investir em criptomoedas e começa a ter interesse do nada, do dia para noite, começam a passar a ter interesse em investir em criptomoedas, né? Então a gente tem no gráfico aqui, a gente tem no gráfico do BTC, depois eu vou falar sobre a Maker aí também. Mas no gráfico do Bitcoin, nós temos o seguinte, pessoal, nós temos uma acumulação lateral, tá? Ele tentou indicar aqui venda, e aí para mim vai ser muito importante o dia de amanhã, tá? Por que que vai ser importante o dia de amanhã? Por causa desta média amarela aqui, ó, tá? Esta média amarela é uma média de 14 períodos ou não, de 8 semanas. É uma média de 8 semanas, tá? Então, assim, estas duas médias, tanto a média amarela quanto a média 21, que é a média roxa aqui, ó, se a gente perder, tá? Ele vai tentar atingir esse suporte aqui dos 39 mil mais uma vez. Quando a gente tem lateralidade, geralmente o preço tende a continuar subindo. Então a gente está no Bitcoin numa fase tentando romper o topo anterior, tentando acumular o preço para tentar romper os 44 mil dólares aqui. Então essa é a estouração de tampa, né? Quando acontecer, o mercado vai subir rapidamente para os 50 mil dólares, na minha opinião, tá? Então esse é o topo do BTC estabelecido no ano. Hoje é dia 26 de dezembro, então teria poucos dias aí para fazer o rompimento dessa região, tá? Agora, se ele perder essa mínima aqui, perder a média e se manter fechando depois das 21 horas abaixo dessa média, aí seria interessante iniciar um processo de realização de lucros, porque a realização de lucros ela pode acontecer de uma forma muito rápida que faça o mercado como um todo derreter, tá? Mas enquanto ele manter, por exemplo, hoje,
Enquanto ele manter acima desta média, acima da média amarela, vale a pena se manter no mercado de criptomoedas, pois ele pode romper a qualquer momento alguns topos interessantes, tá? E existem vários tokens, né? Então, assim, topos e fundos ascendentes com o RSI marcando 50% aqui, preços acima de 50%, a tendência de alta ela está enfraquecida, mas se mantém tendência de alta. Então, quando está aqui, tendência de alta, tá? Quando está acima de 50, então mais alto que 50 é igual a alta, tá? Acima de 50. Então, acima de 50 é alta. Acima de, deixa eu até botar aqui, ó, verde, tá? Acima de 50% do RSI é alta. É forte, seria a tendência de alta, só que a tendência de alta mais enfraquecida, tá? Abaixo, então menor do que 50% do RSI, tendência de baixa, tá? Então, tendência de baixa quando o RSI no gráfico diário está abaixo de 50, tá? Então, acima é alta, abaixo 50. Quando a gente quer estar exposto no mercado? Quando a gente está comprado com o RSI diário batendo 50% e voltando a subir. Então, por exemplo, aqui bateu 50%, ele desacelerou, né? Ele fez uma acumulação lateral. Quando ele fez a acumulação lateral, ele rompeu para cima, tá? Então, aqui a gente está exatamente nessa fase agora aqui, ó. Ele está tentando fazer uma acumulação para tentar romper. Então, aqui ele acumulou, certo? Quando o RSI estava 50. Aqui também, ó, hoje ele está meio andando de lado e acumulando lateralmente para tentar manter a estrutura de alta, tá? Então, dentro de uma tendência de alta, o RSI ele tende a bater metade, volta a subir. Bate metade, volta a subir, tá? Isso na tendência de... Peraí, eu troquei as posições aqui. Opa. Eita, pô, eita, eita. Deixa eu voltar aqui. Cadê MACD? Aí. Tá? Então, o que acontece? Ó, quando a gente tem mercado em alta, nós temos isso aqui. Quando ele está em 50, quando ele está em 50%, aí é neutro, né? O mercado sem tendência, que geralmente ele vai, na maioria das vezes, na probabilidade, ele vai acompanhar ainda a tendência de alta, se caso ela tenha se mantido, tá? Então é o seguinte, temos tendência de alta ainda, e agora o Bitcoin está numa fase um pouco mais neutra, que é a maior acumulação para o mercado continuar subindo, ou seja, o mercado está lateral. Um bom ambiente, né? Esse é um ambiente indicado para quem faz DeFi, tá? Então, quando tu faz prover liquidez no mercado, essa é a fase, a melhor fase para você prover liquidez, porque você faz muito dinheiro emprestando liquidez para o mercado e recebendo na troca taxas por você dar liquidez para o mercado ficar trocando as moedas, né? As pessoas ficam trocando as moedas, tá? Beleza? Então, estamos numa fase um pouco neutra, podendo acontecer uma reversão a qualquer momento ou uma explosão de alta a qualquer momento, tá? Então, olhando graficamente só o preço, tendência segue sendo de alta, né? Quanto faz topos e fundos ascendentes acima das médias é alta, certo? Ah, mas aqui Augusto bateu e trouxe para baixo. Pois é, só que aqui quando ele rompe, ele vara reto, né? Então aqui ele tem um stop loss, tá? Então aqui tem muita gente com stop loss aqui, ó. Por isso que tendo muita gente com stop loss, se essas pessoas forem estopadas, o preço vai direcionalmente muito rápido para cima, tá? E também, da mesma forma, tem muita gente com stop loss aqui abaixo. E quando ele perder, o preço vai romper rapidamente para baixo, tá? Então é uma fase que estamos em tendência de alta, acumulação para continuar subindo. É isso que está acontecendo. E pode acontecer reversão a qualquer momento por conta da fase de delírio e é uma fase em que as pessoas estão já com bastante lucro é, no, na nuvem, tá? Tem muita gente com bastante lucro na nuvem. É o meu caso aí, principalmente em alguns protocolos como a Near Protocol, tá?